Se Deus existe, por que permite tanta maldade? Se Deus existe, por que permite a fome? Se Deus existe, por que permite a miséria? Provavelmente você chegou até esse vídeo, é porque estas também são as tuas dúvidas. Nunca gostei de aparecer em público, falar da questão da fé, do amor de Cristo, assim, não necessariamente porque isso não é importante. Até porque já fizemos alguns evangelismos de rua para algumas pessoas, não necessariamente isso. O meu estilo de vida, para mim, hoje, eu acredito que isso também é uma pregação, percebes? Para as pessoas que estão próximas de mim. Então, por que eu levanto este tema aqui? A principal causa deste tema é porque eu estava aqui a meditar, né? Estava aqui a analisar um pouco sobre a questão desse programa que temos feito ultimamente, dessas visitas a casas, desse encontro com essas pessoas, dessa questão desses experimentos sociais que temos feito para a vida dessas pessoas, abençoar essas vidas pelas ruas. Então fomos nos deparando com muitos problemas, ok? Existe muita gente a passar necessidade, existe muito sofrimento, não que necessariamente estejamos bem, tá vendo? Todo mundo tem sempre uma luta, ok? Tem sempre um problema, tem sempre uma questão que lhe põe a pensar. Será que realmente Deus existe? Será que Jesus existe? Será que existe essa questão do Espírito Santo? A primeira questão é, se Deus existe, por que o mundo é mau? Bom, eu aqui vou ser bem honesto e bem sucinto. Nós vamos começar a perceber, porque essa questão já nasce a partir mesmo dentro da igreja, percebes? Existem muitos crentes desviados dentro das igrejas. Isso começa desde a igreja, o princípio, né? Vamos supor assim, porque tem muita gente que eu próprio já presenciei. Muita gente sendo destruída por pessoas que estão dentro da igreja. Quando eu falo destruído, o que eu quero dizer? Irmãos se envolvendo com irmãs, né? Engravidando-a, fazendo com que ela aborte, e automaticamente isso acaba ferindo a fé da mulher. Mas essas pessoas falham quando começam, por exemplo, a seguir homens, tá já vendo, né? Tipo, seguir gajos da church, ou suposto líderes, fingem-se de ovelhas enquanto são lobos, ok? Isso é Bíblia. As pessoas fixam os olhos nessas pessoas, mas a palavra de Deus, Jesus diz que é para fitar o olho nele, não no homem que já é apresentado aqui na terra para poder, para poder seguir a sua fé cristã. É muito importante, sim, ter uma congregação, ter um encaminhamento espiritual ou líderes superiores, mas é necessário ter muita atenção com isso, ok? Existem realmente muitos lobos disfarçados de ovelhas, principalmente nas igrejas. Eu já fui muito magoado com essa questão. Quando nós estamos nas igrejas, nesses edifícios, dá aquela sensação que é um local de alívio. Mas acabamos por, às vezes, conhecer algumas pessoas que ficamos apegadas a elas, mas acabam nos decepcionando. Isso de alguma maneira nos faz perguntar, mas será por que tem que ser assim? Se até na igreja, ok? Então é sempre muito importante ter a sabedoria em relação a isso. Então, a segunda questão é, por que existe a fome? Essa questão realmente é uma coisa que nós aqui em África sofremos bastante. Nós temos problemas gravíssimos de fome. Eu não sei como é que é, eu estou falando de África, ok? Nos outros pontos, nos outros países, as pessoas que seguem aqui. Mas a questão de fome é um problema muito sério, né? Apesar que o nosso país aqui em Moçambique, nós temos uma produção elevada de arroz, mas mesmo assim nós importamos de fora. Nós temos produções aqui de batata doce, de vários alimentos orgânicos, creio eu, e nós temos muito mato aqui, muita terra para a produção. Mas mesmo assim, nos deparamos com as questões ou vemos até algumas mais fotos, até não precisa ir longe, aqui mesmo nas grandes cidades metropolitanas é necessário, é visível a questão da fome. Então, o que realmente está a falhar,
ok? Será que isso é a culpa realmente de Deus? Será que temos estar relacionado? Porque é assim, já nos foi dado a terra, já foi nos dado os recursos, ou seja, a energia, nós como seres humanos, força, conhecimento, etc, né? Tem vezes sim, né? Tratando-se, por exemplo, de crianças, tem realmente zonas que têm falta de águas potáveis, tem falta de chuva para poder se fazer uma boa sementeira e etc. Mas também eu acredito que tem áreas que tem pessoas, nós automaticamente, nem sei se é automaticamente, mas temos a dificuldade de pensar em como produzir. Há necessidade de estabelecer um equilíbrio aqui. Eu não saberia responder se realmente isso é a culpa de Deus ou não, ok? Mas eu acredito que nós já fomos dados recursos suficientes para remover isso, porque dá-se o caso, às vezes, por exemplo, ok, em casos de incapacidade, por exemplo, o país teve uma crise, uma cheia, ou teve um problema, um fenômeno, um desastre natural. Nós percebemos que nós recebemos muitas doações de lá de fora do país, ok? As ONGs trabalham muito aqui com essa coisa, até porque isso é uma das causas pelas quais eles ganham muito dinheiro com esses investimentos, pessoas de fora financiam muito. Mas nós percebemos que algumas coisas são simplesmente desviadas, não chegam a destino. Alimentos não chegam a destino e às vezes eu posso presumir que é uma questão de consciencialização, é uma questão de consciente, é uma questão humana, do ser humano em si, de como fazer as coisas, ok? E sempre o mundo realmente tem muitas oportunidades, assim também como não tem, né? Não posso aqui falar no geral, mas é possível transformar o pouco ou valorizar e fazer com que aquilo se reproduza ou se transformar em algum bem na qual possamos nos beneficiar. Então, por que a morte? Bom, a morte tem que existir, né? Nós somos seres humanos, nós nascemos, nós crescemos, nós reproduzimos e afinal é isso, temos que morrer. Porém, então, como lidar com a morte? Talvez isso sim é que seria uma questão na qual nós temos que fazer. O consolo para aquelas pessoas que verdadeira gente ama, eu acredito que não existe, né? E as pessoas não se repõem, tipo, ok, morreu XYZ, é importante para mim, vou repor com etc, etc, ou BWJ, não existe. Então, o que nós fazemos nesses casos é procurar mesmo consolo, procurar a maneira mais prática e flexível de ocupar a nossa mente, de nos tentar fazer o máximo aquilo que gostamos e perceber que um dia somos nós, um dia são eles, enfim. É assim que é feita a vida e temos que levar isso com naturalidade. É difícil, sim, muito difícil. Não tem como mensurar essa dor, mas é necessário, ok? É necessário. Então o que temos que fazer é plantar de maneira que possamos colher um dia, né? Possamos ir para os céus, é o nosso conforto no momento e possamos nos encontrar com o Cristo, né? Aí teríamos já se calhar o verdadeiro consolo. Então, eu sei que nesse instante existem pessoas que estão doentes, que estão carenciadas, que estão sofrendo de depressão, até difícil falar dessas cenas, mas vamos só observar aqui que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de João, ok? Para finalizar esse bate-papo rápido aqui. Bom, em João 16:33, a palavra de Deus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, contenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Vou repetir de novo. Neste mundo, nós teremos aflições. Porém, vamos ter o bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, ok?
Então que Deus possa vos abençoar. Essa é a minha oração de hoje. E tenha um bom dia. Não se esqueça de inscrever-se aqui no canal, ok? E voltamos com mais dicas noturnas. Um forte abraço, guys.